Existe alguém que nos visita nessa noite, irmãos? Pela primeira vez? Temos 2, 3 visitantes, amém. 4, 5, amém. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Temos uma família ali atrás que não é a primeira vez, né? Irmã Mariana, seu esposo Hermes, com certeza não é a primeira vez, mas sejam bem-vindos. A casa é nossa, a casa também é de vocês. Casa da visitante também, sintam-se abraçados por nós. Não podemos fazer, né, materialmente, mas sejam abraçados e Deus abençoe cada um de vocês. Voltem sempre. Irmão Marcos, fique à vontade. Deus te abençoe e te use em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz. Amém. Tá bom ainda não, irmão. Só um ensaio, tá? Graça e paz. Amém. Deu uma melhorada. Você está com liberdade, viu, Simvaldo? Pode dar glória a Deus. Não tem problema não. Ele me ouve. E eu sei que Ele me ouve. O dono disso tudo aqui me ouve. Irmão, eu não sei o que aconteceu. Todo dia que é o dia de eu ministrar, eu já começo um dia um pouco nervoso, né? Frio na barriga. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Eu não sei o que acontece, irmãos, mas um pastor que eu tive há muitos anos atrás, ele me disse uma frase assim: o dia que você subir no púlpito e não sentir o frio na barriga, você para de ministrar. Já foi a sua época. E ele sempre me dizia: quando você for pregar, faça 2 orações. A primeira é que Deus te use. E a segunda é que Ele fale ao coração da igreja. Antes de nós orarmos, eu queria pedir aos irmãos que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 127 e 128. Amém? Salmos de número 127 e 128. Eu vou ler, os irmãos acompanhem com bastante atenção em suas Bíblias. Está escrito assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhar arduamente para alimento, pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Peça para Deus te dar o alimento que você precisa. Peça para Deus encher o seu coração da graça, da unção, do poder dele sobre você. Peça a Deus para te dar um abraço agora. Peça a Ele para sussurrar nos seus ouvidos com a voz suave e sensível
que é a voz de Deus. Meu Deus, meu Pai e meu Senhor. Papai, eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o dono disso tudo aqui me ouve. E 24 horas está disponível para mim, Pai. Por isso, nessa hora, a tua igreja clama ao Senhor. A tua igreja se coloca diante do Senhor nesse momento de oração, Pai. E pede que o Senhor traga ao coração do teu povo, ao coração da tua igreja, o teu povo, Pai, a qual o Senhor escolheu um por um, Pai. Clama ao Senhor nessa noite. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos alimente com o seu alimento, Pai, no nome de Jesus. E que nós, Pai, saiamos daqui, Pai, no final desse culto, nesse final de culto de adoração ao Senhor, Pai, nutridos, cheios da sua graça e da sua unção, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero dizer à igreja que estou deveras alegre, né? Estou vendo aqui a Renatinha olhar para mim, né? Filha do nosso querido Zé Maria, uma pessoa que nos ensinou muita coisa, né? Nós aprendemos muito com ele no tempo que nós estávamos junto com ele. Coube a Deus, Renata, o recolher. Sabe por quê? Porque Deus o ama de uma forma toda especial. E no momento oportuno, Deus o recolheu. E cabe a nós, que sentimos a falta dele, continuarmos no caminho reto do Senhor, para que um dia, eu, você, sua mãe, seu irmão, toda a igreja, encontre com ele na glória do Senhor. Amém? Dá um abraço à sua mãe, seu irmão. São pessoas que nós amamos de uma forma toda especial. Irmão Chiquito, meu secretário para assuntos teológicos, Tiago. Amém? Aprendo muito com ele, com a experiência, com o conhecimento do irmão Chiquito. A Bruna e o Ricardo, muito tempo nós não nos vimos, né, Ricardo? É um prazer tê-los de novo aqui na igreja. Essa igreja é a casa de vocês. Amém? É a casa do Pai e é a casa de vocês. A Poliana, não vou me referir a ela não, tá? Vou me referir só ao Tiago. Ou só ao Ricardo. A gente fala assim porque a gente é muito amigo. Nós já temos uma certa amizade. Um prazer tê-los de novo aqui. Tá? E entre outros, os visitantes dessa noite, né? E muitos que estão aqui na igreja junto conosco. Estou muito alegre por ver a igreja assim, dessa forma. Disse ontem aqui no encontro de jovens, o Heber já citou aqui, mas eu vou repetir, que a gente anda pelas ruas aí, irmão, e vê várias igrejas fechadas, infelizmente. Fechada, irmão, não é fechada por causa da pandemia, não é fechada mesmo, fechou as portas. Não tiveram condições mais de manter a igreja aberta. E aí eu olho para a IBVN e vejo uma igreja prosperar em vários sentidos. A igreja tem crescido, a igreja tem sido reestruturada em vários sentidos, e nós temos visto a igreja crescer, e isso nos alegra o coração. Porque sabemos que a obra de Deus não é fácil de ser feita, irmão. Quem está de fora tem uma visão, mas eu digo a vocês que quando estamos de dentro, a visão é totalmente diferente. É muito mais difícil do que nós imaginamos. E por quê? Aí as pessoas perguntam, mas por que você continua, irmão Marcos? Sabe por quê? Porque a obra não é minha. A obra não é do Tiago, não é do Heber, não é da Ada, não é do Léo. A obra é de Deus. E Deus nos capacita e nos dá força para continuarmos. Eu tenho certeza que se fosse pela força do Tiago, humana, ele já tinha desistido. Se fosse pela minha força, eu já tinha largado de lado. Mas aí Deus vem numa madrugada de oração e sussurra nos seus ouvidos e diz, ei, ser forte e corajoso.
A terra que eu prometi a você está bem aí. Ó. Não olhe para os gigantes. Não veja eles como coisas intransponíveis. Porque eu sou o seu Deus. Eu coloquei você lá e eu vou te dar forças para vocês continuarem e vencerem todas as batalhas que estão propostas para você. E hoje, eu quero falar, ainda é um mês, hoje é o penúltimo dia do mês da família. Eu quero falar um pouco à igreja sobre família, edificando famílias em Cristo. Quero falar um pouquinho para a igreja sobre isso. Quero falar, e eu poderia vir aqui hoje e falar sobre algumas famílias da Bíblia, como a família de Abraão, a de Davi, a de Noé. Eu estava propenso a falar sobre Ruth e sua sogra, a fidelidade de Ruth. Mas em um momento de oração, Deus coloca esses 2 salmos na minha mente e no meu coração. E Deus começa a falar comigo: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Eu tenho certeza que a maioria aqui já viu uma casa ser construída. Eu tenho certeza aqui que a maioria aqui já viu um pedreiro trabalhando, um engenheiro esboçando um projeto. Então viram muitas vezes uma construção como essa, ter um pilar lá na esquina e outro pilar nessa esquina. E embaixo do pilar, de 1 metro a 2 metros de profundidade na terra. Lá no fundo, uma sapata de 2 por 2, de 1,5 por 1,5. Tudo isso feito no ferro maciço e depois se enche de concreto. Depois disso feito, tem-se uma viga que vai de fora a fora, que muitos dos pedreiros chamam de viga baldrame. Sobem-se as colunas, lá em cima passa-se outra viga e se amarra toda a construção. Isso se chama fundação. E a fundação da minha família, da sua família, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso o título da palavra é Edificando Famílias em Cristo. Porque eu posso ser o melhor dos engenheiros, eu posso ser o melhor dos pedreiros, mas se eu não tiver Cristo na minha vida, se eu não colocar Cristo na frente da minha vida, na frente da vida da minha família, não adianta construir a casa. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Como eu estava dizendo antes, eu poderia ter vindo aqui falar de Ruth, a fidelidade dela com a sogra. Eu poderia vir aqui e falar que Noé construiu uma arca para salvar a sua família. Eu poderia chegar aqui e citar as bênçãos que Deus deu a Abraão e a sua família. Eu poderia chegar aqui e citar todas as coisas que Davi, junto com a sua família, conseguiu para si. Mas Deus quer falar sobre a minha família e a sua família. Deus quer falar para a igreja hoje e quer ensinar a igreja hoje que nós precisamos edificar a nossa família na pedra de esquina, na pedra angular, na mesma pedra que o nosso Deus edificou a igreja. E nós sabemos que quando a igreja é realmente edificada em Cristo, a palavra se cumpre sobre a igreja. E as portas, vou usar a palavra que o irmão Chiquito usou, a porta do Hades não prevalecerá contra a igreja. Para quem não sabe, Hades significa inferno. Quando a igreja, quando a família espiritual minha e sua é edificada pelo construtor e é edificada na rocha, que é Cristo Jesus, não há ninguém que a consiga derrubar. Não há ninguém que vai fechar a porta da igreja.
E essa igreja, há 66 anos atrás, ela foi edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. E muitos aqui conhecem a história dela, sabe que ela passou por vários percalços. Mas aí está o milagre, aí está o resultado de uma família construída pelo Senhor. Passou por vários percalços, mas está de pé. É uma igreja que está pronta a abençoar, é uma igreja que está pronta a trabalhar, uma igreja que tem abençoado, que tem transformado vidas, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado, muitos aqui eu sei, porque converso com várias pessoas no gabinete, mas muitos aqui também não sei como está a sua vida familiar, como está a sua família, de que forma que a sua família tem sido estruturada. Mas eu quero te dizer nessa noite, se não for o Senhor, o construtor da sua casa, da sua família, é inútil trabalhar para a construção. O que isso quer dizer? Muitos aqui conhecem o ditado, bater em ferro frio. Quem não sabe, eu vou ensinar agora. Quando o ferro está frio, você pode dar quantas pancadas você quiser. Ele não vai mudar ele não vai desamassar. Mas quando você esquenta ele, quando você trabalha com ele em uma temperatura, você vai batendo nele e ele vai tomando a forma que você quer. Então, quando você quer construir uma família, quando você quer edificar a sua família, e não é o Senhor que está à frente dessa edificação, é bater em ferro frio. Você vai suar, você vai cansar e vai desistir. Mas quando nós colocamos o Senhor na frente disso tudo, Ele começa a colocar as coisas nos lugares. Sabe? Sabe aquela arrumação, você que é dona de casa? Que vem aquele monte de menino e bagunça tudo. Aí quando ele sai, você começa a pegar uma coisa, colocar na estante, pega outra, coloca no armário da cozinha, pega a outra, coloca lá no canto onde ele ficava. Quando Cristo está na frente dessa batalha, quando Cristo está na frente disso tudo, as coisas começam a ir para o lugar. Aquele tapete que está jogado, ele vem para o lugar dele. O sofá que está todo de esquina, ele vem para o lugar, se encaixa certinho. As louças que estão todas espalhadas vão para o armário no lugar certo. E não é diferente na vida familiar minha e sua. Quando nós colocamos Cristo na frente da família, tudo que está bagunçado começa a tomar o seu lugar. Aquele marido que te dá trabalho, ele vai entrar no eixo, ele vai ter o lugar dele de provedor da família. Aquela mulher que, na verdade, não consegue honrar o marido, ela começa a entender que o marido, como Cristo morreu pela igreja, o marido morre pela esposa. Mas ela também começa a entender que ela tem que honrar o marido, porque o marido é o cabeça da família. Eu disse isso aqui há algumas mensagens atrás, quando eu ministrei a palavra de Efésios, e eu disse, ei, quer ter sucesso na sua vida conjugal? E agora eu vou passar isso para a vida familiar. O marido precisa ser honrado, e a mulher precisa ser amada. A mulher nasceu para ser amada, e o homem nasceu para ser honrado. Esse é o primeiro segredo. Quando Cristo começa, ele tem o espaço na sua família, ele começa a colocar as coisas nos lugares. E tudo começa a dar certo. Quando o marido é honrado, quando a esposa é amada, os filhos começam a enxergar, a ver e a entender. Que aquilo é uma família. Aí eles começam também a se colocar no seu lugar de filho obediente. Lugar de filho que honra o pai, que honra a mãe, que obedece, que sabe que eles são autoridade sobre ele. E as coisas começam a se encaixar. E aí, o versículo 2 vem e diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente
pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Primeira coisa, meu irmão, quando a família não coloca Cristo em primeiro lugar, não coloca Cristo na frente, sabe o que acontece? É uma coisa que nós podemos ver todos os dias aí, ó. Trabalham igual escravos, de sol a sol, e nunca conseguem nada. Muitas pessoas, e aqui quem me conhece minha casa, sabe disso. Muitas pessoas chegam na minha casa e perguntam: Marcos, mas por que vocês conseguem comprar isso, vocês conseguem comprar aquilo, por que vocês fazem isso? E eu digo para eles: primeiro, a primeira coisa, Deus em primeiro lugar. Aqui não tem negócio de vaidade, de que eu quero. Eu falei: peraí. Deus em primeiro lugar. O que eu quero dizer com vocês? Dízimo e oferta. Você sabe que isso influencia muito na vida da família? Você sabe que um dos maiores, uma das coisas que mais causa divórcio é a vida financeira? Já se alertaram para isso? Quando você é fiel no dízimo e nas ofertas, Deus é fiel com você. Já leu Malaquias 3:10? Ah, mas Malaquias 3:10 é no Velho Testamento. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui nessa noite. Outro dia eu estava conversando com um rapaz ali, o rapaz me fez essa mesma pergunta. Mas Malaquias 3:10 é no Velho Testamento. Eu falei: se eu fosse você, eu ficava com os 10%, tá? E ele: mas por quê? Eu falei: vamos no Novo, então. Atos dos Apóstolos. O livro que conta a história da igreja primitiva. Lá diz que quando você convertia, tudo que você tinha e ganhava, era depositado no pé dos apóstolos. E os apóstolos te devolviam segundo a sua necessidade. Aí eu perguntei para o rapaz: você quer ficar com os 10 ou quer dar tudo? Segundo o contexto bíblico, né? Eu estou falando, não é a Bíblia, tá? E ele falou: não, é melhor os 10, né? Eu falei: eu não sei porque que vocês teimam com a Bíblia, eu não sei porque que vocês querem lutar contra Deus. Aí ele me perguntou: Marcos, mas... Eu falei: ei, deixa eu dar um testemunho para você. Desde quando eu passei a ser dizimista e ofertante fiel, não me faltou nada. Nada. Todos os sonhos meus estão sendo realizados. Tudo que eu quero e eu proponho fazer aquilo, Deus me leva a conseguir. Tem coisas que eu imaginava que eu nunca conseguiria. E Deus tem dado tudo. Deus tem dado tudo, meu irmão. Eu fico vendo assim, tem dia que eu olho para as finanças e eu falo: não vai dar. Aí vem a incredulidade, né? Mas aí você dobra o joelho e Deus diz: vai dar. Você não é fiel? Faz prova de mim. Você sabe que é o único lugar da Bíblia que manda você fazer prova de Deus? Lá em Malaquias 3:10. Faz prova de mim para você ver. E aí eu confio nele. E dá e ainda sobra. O incrível de Deus é isso. Ele faz o necessário e ainda sobra. E aí eu lembro do povo lá no deserto. 40 anos, meu irmão, 40 anos. Não é 15 dias, não. Não é o tempo de isolamento do Covid, não, tá? É 40 anos. A roupa e as sandálias cresciam no corpo. De noite faz frio. O fogo estava sobre eles esquentando. De dia fazia calor, a nuvem sobre eles, para que o sol escaldante do deserto não os tocasse. Que Deus é esse que cuida da pessoa nos mínimos detalhes? Chovia pão do céu. E eles reclamaram sobre a carne, choveu codorna. E aí eu te falo, meu irmão, se Cristo não estiver na frente, não adianta você trabalhar como escravo. Já viu o termo saco furado? Tudo que entra, sai. Nós temos que entender isso, que quando Cristo está na frente, e quando nós somos fiéis a Cristo, quando Ele é o construtor da minha vida, da sua vida, da minha família e da sua família, o alicerce é bem feito.
o seu trabalho é abençoado. E nós temos que entender isso. A igreja do Senhor tem que aprender que Cristo é a nossa força, que Cristo é o nosso alicerce. Ele não morreu na cruz do Calvário em vão. Ele morreu porque Ele é o alicerce das nossas vidas. E sobre Ele estavam as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que era para nós estava sobre Ele. Mas, Marco, é verdade? É. Abre aí. Isaías 53. Em nome de Jesus, abre aí, Isaías 53. Acharam? Achou, Paulina? Lê em voz alta aí para mim, por favor. Isaías, pode ser do 5 em diante. Amém. Os irmãos entenderam? Os irmãos têm consciência de que Jesus, Ele pagou um preço pelos meus e pelos seus pecados, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. E se nós estamos vivos hoje, é por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário? Por que não colocar ele em primeiro lugar na minha vida e na sua vida? Por que não colocar ele como construtor? Por que não colocar ele como vigia? Por que não colocar ele como aquela pessoa que vai suprir cada coisa em nossas vidas? Versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão de um guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. O 5. Como é feliz o homem que tem na sua aljava, quer dizer, na sua bolsa, cheias dele. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Meu irmão, se você pudesse entender quantas pessoas nos procuram para falar sobre filhos rebeldes. Quantas pessoas nos procuram para dizer, meu filho não quer mais estudar, Marcos. Eu pago a melhor escola da cidade. Eu pago o melhor cursinho pré-vestibular. Eu pago a melhor faculdade do estado. E ele não quer mais estudar. O negócio dele agora é ficar sentado no quarto com o celular na mão. Você sabe o que está acontecendo, irmão? Falta de Deus. Falta de Deus. Deixa eu te contar uma historinha. Um certo professor ateu desafiou um aluno crente e começou a perguntar para ele. Perguntou para ele sobre o amor. E perguntou por que havia o mal. E o jovem respondeu para ele, o mal é simplesmente a falta do amor. Aí ele perguntou também sobre a escuridão. Aí o outro jovem respondeu para ele, pastor, professor, a escuridão é simplesmente falta de luz. Quando você acende a luz, a escuridão acaba. Onde entra o amor, a raiva, o ódio, tudo acaba. Aí o reitor da universidade estava lá do lado, perguntou para ele, quem é você? E ele respondeu, Albert Einstein. Sabe o que está acontecendo hoje, meus irmãos? Falta de Deus.
quando as armas do inimigo sobrepõem sobre a sua vida, é simplesmente falta de Deus. Há um texto na Bíblia que nos ensina que quando uma pessoa está possessa e esse demônio é expulso, é preciso que a casa seja cheia novamente, para que aquele demônio, junto com outros, não voltem. Então tem muitas casas vazias, sem Deus. E Deus tem que preencher esses lugares para que o inimigo veja e diga: ele é um escolhido, ela é uma escolhida, eu não posso tocar nele. Filhos são herança do Senhor. O Senhor nos deu, e nós, em Cristo Jesus, temos que tomar conta deles e ensiná-los que Deus é prioridade. Famílias edificadas em Cristo. Quando nós edificamos a nossa família em Cristo, nós somos bênção. A minha esposa é bênção, minha filha é bênção, minha casa é bênção na vida de outras pessoas. Versículo 1 do Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você sabe o que tem acontecido no mundo hoje? Há uma frase aí, Almir, que ele diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Você sabe que é a frase mais mentirosa que existe na face da terra? Entre muitas mentiras, muitos enganos que tem por aí, a maior mentira que se fala na terra é que todos os caminhos se levam a Deus. Negativo. A minha Bíblia diz assim, o Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, meu irmão. O único caminho que leva a Deus é Jesus, é Cristo. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Enganadas. Ah não, tem outros caminhos, eu vou procurar outro caminho que leva a Deus. Você não vai chegar lá, irmão. O caminho que te leva a Deus é Cristo. E uma família edificada em Cristo não só leva a família, mas leva outras pessoas também. Eu costumo dizer que a maior forma de evangelismo é a minha vida, é o meu testemunho. O meu testemunho fala muito mais que a minha boca. Gandhi chega ao ponto de dizer assim, eu amo o evangelho que vocês pregam, mas odeio o evangelho que vocês vivem. Sabe por quê? Porque fala, mas não testemunha. Fala, mas não vive. Mas quando nós somos edificados, quando a nossa família é edificada em Cristo, aí o versículo 1 se cumpre. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Tem visto aí a prosperidade pregada em muitas igrejas aí? É tanta heresia, irmão, que a gente fica até... Esses dias eu vi um falar. Eu não vou seguir Cristo mais não. Falei, o que foi que aconteceu? Não, eu fiquei doente. Crente não pode ficar doente. Jesus tem que... Deus tem que... Que baboseira é essa, irmão? Todos nós, enquanto estivermos nesse corpo terreno, nós estamos patentes à doença. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 e diante, que quando Jesus voltar entre as nuvens, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, seremos transformados. Esse corpo, meu irmão, não vai chegar lá. Vai chegar um corpo glorificado, um corpo transformado, porque lá no céu, lá na cidade de Deus, não vai ter doença, não vai ter câncer, não vai ter Covid. Mas enquanto nós estivermos aqui, nesse corpo, nós estamos patentes a isso. E por causa disso, você não é homem de Deus porque ficou doente? Você não é mulher de Deus porque pegou Covid? Ou porque fez um tratamento de câncer?
ou porque tem um problema cardíaco, você não é mulher e não é homem de Deus. Mentira do diabo, meu irmão. Mentira do inimigo. Você é escolhida de Deus, você é escolhido de Deus, você é homem e mulher de Deus, e Deus tem um plano na sua vida, e Ele vai edificar você e sua família em Cristo, no nome de Jesus. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deixa eu desmistificar alguma coisa. Muita gente pega a palavra temer aqui e diz, não, você tem que ter medo dele. Não é ter medo não, irmão, é respeitar. A palavra temer na Bíblia, principalmente nesse caso, quando você vai no original, no hebraico, é respeitar a Deus, saber os seus limites, chegar diante de Deus em reverência e obedecer a Ele. Nós temos que aprender isso. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Filhos, nós somos filhos de Deus. E uma coisa interessante quando a gente conversa com pais, é que os pais querem que os filhos obedeçam a eles, mas eles não querem obedecer o Pai Celestial. Um dia mesmo eu conversei com um casal e eles, mas meus filhos não me respeitam. E eu falei assim, ei, como é que está a sua vida espiritual? Você tem ido na igreja? Não quero saber de igreja não. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada. Eu falei, não, aí eles não vão te obedecer mesmo não. Não vai obedecer mesmo. Mas por quê, Márcio? Falei, você é um espelho, meu irmão, e eles são uma esponja. Eles olham em você e tudo que você faz, eles trazem para ele. Se você não obedece seu pai, você quer que ele te obedeça? Comece a andar com Cristo, edifica sua família em Cristo, e você vai ver se os seus filhos não vão te obedecer. Aí eu falei para ele, até citei aqui, mostrei para ele a passagem. Eu falei, não sou eu que estou falando não, meu irmão. Mas preste atenção aqui. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quer dizer, seus filhos serão belos. Serão cheios do azeite. O que é azeite na Bíblia? Azeite na Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Seus filhos serão cheios do azeite, cheios do Espírito Santo. Quer dizer, serão jovens, serão crianças obedientes, sensatas. Eu costumo dizer, irmãos, que no mundo espiritual, há só uma coisa de graça para mim e para você, porque alguém já pagou um preço, que é a salvação. Mas o resto tudo tem um preço a ser pago. E o preço a ser pago aqui por uma família edificada em Cristo é andar com Deus e obedecer a Deus. É obedecer a Deus, meu irmão. Não tem segredo. Quando você é fiel a Deus, obedece a Deus. Sabe aquela questão assim, ó? Meu pai era bem assim. Quando eu estava andando certo, fazendo as coisas que agradavam a ele, eu podia pedir qualquer coisa para ele. Ele fazia o maior sacrifício da vida, mas fazia. Mas quando eu começava a desobedecê-lo, quando eu começava a sair do padrão que ele traçava para nós, os filhos dele, aí eu chegava, pai, o senhor poderia me dar isso? Ele, não. Na cara dura, irmão. Não tinha meia conversa com o velho, não. O velho era forte no negócio. E eu não entendia. Mas depois que eu converti, que eu conheci a Bíblia, aí eu vi que Deus usava meu pai, mesmo não sendo crente, para tratar a minha vida. E Deus tem usado seus pais, Deus tem usado até mesmo seus filhos para nos tratar. Tem hora que a minha filha fala coisa para mim que eu fico assustado. Uma menina de 11 anos. E eu paro para pensar, eu falei, eita rapaz, eu sou o espelho, Ricardo, e ela é a esponja. Tudo que eu faço, ela olha para mim, puxa para ela. Aí quando eu vou chamar a atenção dela, ela, mas... E ela não é de falar, ela só faz assim, ó, minha esposa sabe, ela... Tipo, você está fazendo? Os irmãos estão entendendo?
famílias edificadas em Cristo, quando nós somos como Paulo, imitadores de Cristo, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos parceiros no trabalho, as pessoas que andam conosco, começam a nos imitar. Quando eu vou falar sobre evangelismo, eu ensino assim, ó. A primeira coisa para você ganhar, por exemplo, um vizinho seu para Jesus, aquele vizinho de apartamento, Renata, aquele chatonildo, é você trazer ele para perto de você e torná-lo seu amigo. Por quê, Marcos? Porque ele vai começar a olhar para a sua vida e vai dizer assim: eu quero ser como a Renata é. Eu quero imitar a Renata. Eu quero imitar o irmão Valdemar. E uma das coisas que ele vai te imitar é vir para a igreja. Uma coisa que ele vai te imitar é ver a fé do irmão Valdemar. É caminhar com ele, é ouvir a palavra e deixar a palavra transformar a vida dele. Estão entendendo? Famílias edificadas em Cristo. Quando nós temos Cristo na frente dessa batalha, quando nós temos Cristo na frente de tudo isso, nossas famílias são edificadas em Cristo. Em Cristo. Eu preguei e ministrei aqui outro dia sobre, no Dia das Mães, se eu não me engano, sobre uma mulher inesquecível, que era Maria, a mãe de Jesus. Pensa numa família edificada em Cristo, mesmo sendo Cristo o filho de Maria, pequeno. Pensa lá nas bodas de Caná. Lembra lá? Quando acabou o vinho, Maria falou para os serventes, ou traduzindo para os irmãos, os garçons da festa: faça tudo o que ele mandar. Isso é um aprendizado muito grande para nós, meu irmão. Ela falou assim, ela não falou assim, ó, faça mais ou menos o que ele mandar. Ela não falou, faça 50%, 20%, 30%. Ela disse, faça tudo o que ele mandar. E para encerrar agora, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quero deixar essa pergunta no seu coração, na sua mente. O que está faltando para a sua família ser edificada em Cristo? Obediência? Fidelidade? O que está faltando? Por que sua família não flui? Por que seus filhos são desobedientes? Por que sua esposa não te honra? Por que você não ama a sua esposa? Por quê? É Cristo que está faltando? O que está faltando é a obediência em Cristo?